Quando nós pensamos sobre a fidelidade do nosso Deus, nós precisamos lembrar que a fidelidade de nosso Deus, ela se baseia nas alianças, ou na aliança que Deus fez com o seu povo. Especialmente a aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis capítulo 12, onde Deus, ele promete a Abraão que através do descendente de Abraão, ele abençoaria todas as famílias, todas as nações da terra. E quando eu pensei e comecei a orar sobre esse tema da fidelidade de Deus, me veio à mente uma palavrinha hebraica, que foi a palavrinha que o meu professor de hebraico mais amava. E porque ele amava essa palavrinha, ele transferiu esse amor para nós, seus alunos. É a palavrinha Hesed. Eu brinco lá na minha igreja que talvez se você não aprender mais nenhuma palavra da língua hebraica, você poderia conhecer essa palavrinha, a palavrinha Hesed. Essa palavrinha Hesed, muitas vezes nas Bíblias em português, é traduzida como misericórdia. Mas eu creio que a melhor tradução para ela seria do amor leal de Deus. O amor de Deus que o faz ser fiel às suas alianças. O amor de Deus que faz com que ele seja leal ao seu povo, leal às suas promessas, leal à sua aliança com o seu povo. É uma palavra linda que fala desse amor de Deus que cumpre as suas alianças, apesar de nós. Essa palavrinha aparece pela primeira vez lá em Gênesis capítulo 19, quando Ló é poupado, tem a sua vida poupada, e ele reconhece que apesar dele, Deus agiu com bondade, poupando da morte ali em Sodoma. Essa palavra, ela é muito apresentada no livro dos Salmos. Os salmistas usam essa palavra com muita frequência para descrever esse amor leal, esse amor bondoso, esse amor que permanece apesar de nós. Mas tem um livrinho na Bíblia, um livro de um profeta menor, onde essa palavra aparece proporcionalmente mais vezes, que é o livro do profeta Oséias. E não apenas essa palavra aparece proporcionalmente mais vezes ali, mas a história do profeta Oséias é uma excelente ilustração viva do que é esse amor leal de Deus, do que é esse Hesed do nosso bondoso e fiel Deus. Hoje eu quero olhar especialmente com os irmãos para os 3 primeiros capítulos de Oséias, onde a nossa infidelidade e a surpreendente e bela fidelidade de Deus são descritas. É importante a gente lembrar mais uma vez que os profetas, eles escrevem à luz das alianças, especialmente à luz da aliança mosaica, ali em Deuteronômio 28, onde muitos nos nossos dias gostam de pregar dizendo: olha, está vendo? As bênçãos que Deus vai te dar se você obedecer. Mas se esquecem de que se eles vão aplicar aquelas bênçãos à igreja brasileira, eles também precisarão aplicar as maldições que se seguem no texto. E muitas vezes eles não gostam de aplicar. Mas os profetas escrevem olhando para Deuteronômio 28 e aplicando Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições de Deus para o povo de Israel, à luz do comportamento do povo de Israel. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias começa dizendo que a palavra do Senhor, a palavra de Yahweh, o nome pactual de Deus, a palavra do Senhor veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, o reino do sul, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, o reino do norte.
Oséias, ele escreve durante o período do reinado de Jeroboão II, um período de relativa prosperidade, mas também de declínio da nação de Israel, o Reino do Norte. O Reino do Norte estava desfrutando de um período de relativa prosperidade, mas um período já de declínio, e nos próximos anos, nas próximas décadas, iria encontrar a sua total destruição no ano de 722. E Oséias escreve para esse povo, um povo que havia se afastado dos caminhos do Senhor, um povo que havia abandonado o seu Deus, que confiava em si mesmo, na sua capacidade militar, que confiava em seus aliados, ao invés de confiar no Senhor. Oséias escreve a esse povo, e o que acontece com Oséias, o ministério de Oséias, é algo extremamente surpreendente. No versículo 2, no meio desse contexto de prosperidade material, mas de idolatria e decadência, é que Deus chama Oséias e dá a ele uma das ordens mais surpreendentes de toda a Escritura. No versículo 2 de Oséias 1, nós somos ensinados que o Senhor começou a falar por meio de Oséias e disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera. Preste atenção, esse aqui é o versículo daquele pastor do Fantástico, não é? Você se lembra disso? Você precisa ler direito a palavra de Deus. Não é tome uma mulher e adultere, né? Tome uma mulher adúltera, né? Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Que ordem estranha, que ordem esquisita. Deus mandando o seu profeta ir se casar com uma mulher adúltera. Deus quer mostrar de forma viva, Deus quer mostrar ao seu povo uma ilustração viva de como o seu povo estava vivendo. O seu povo havia cometido adultério, havia se afastado do seu Deus, do seu Senhor, daquele com quem eles tinham uma aliança, aquele com quem eles tinham um pacto. Israel é apresentado no Antigo Testamento como a noiva do Senhor, a noiva de Deus, a noiva de Yahweh. Deus escolhe a sua noiva, a tira da escravidão no Egito, lhe dá uma terra próspera, lhe cobre de perfeito amor, mas o povo de Deus comete adultério. Nas palavras do apóstolo Tiago, Israel quis ter outros amigos, além do seu perfeito marido. Então Deus vem ao seu profeta e ordena que ele se case com uma prostituta, para ilustrar o adultério e a infidelidade do seu povo ao seu Deus. E ao mesmo tempo para poder ilustrar o amor leal deste Deus por um povo que não merece nem amor e nem lealdade. Os versos 3 a 9 de Oséias 1 descrevem a obediência de Oséias à ordem de Deus. O texto segue dizendo: por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la.
Gomer engravidou novamente. Verso 7. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Oséias obedece à ordem do Senhor, se casa com Gomer, uma prostituta. Gomer lhe dá 3 filhos, apesar de que é muito provável que só o primeiro seja dele, porque no primeiro a palavra de Deus diz que ela engravidou e lhe deu um filho. Mas depois simplesmente diz que ela engravidou, não fala nada que deu um filho a ele. E no verso 5 do capítulo 2, você pode ver na sua Bíblia, diz assim: a mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Provavelmente pelo menos os 2 últimos filhos, não são filhos de Oséias, são filhos do adultério. E Deus diz que eles deveriam se chamar Lo-ruama, não amada, e Lo-ami, não meu povo. Deus diz: olha, o fruto do adultério de Gomer é uma ilustração do que eu estou fazendo com Israel. Israel, você não mais será amado. Israel, você não mais será o meu povo. Mas eu amarei e cuidarei de Judá. Judá prosperará, não através das armas, não confiando no seu exército, mas pelo Senhor. Pelo Senhor. Oséias nos traz algumas das razões da infidelidade do povo de Deus. Oséias nos mostra por que o povo de Deus adulterou e foi infiel ao Senhor. No capítulo 4, versículo 1, o texto nos diz: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. A palavrinha conhecimento aqui é aquela expressão do Antigo Testamento que fala não de um conhecimento meramente intelectual, não de um conhecimento meramente aprendido através de leituras, não um conhecimento de saber quem é, mas de um conhecimento relacional. É o conhecimento de Adão que conheceu Eva, é o conhecimento de Isaac que conheceu Rebeca. É um conhecimento relacional que o povo de Israel deixou de ter para com o seu Deus. É o conhecimento sobre o qual o pastor Tim Chester fala nesse livro que a Fiel acabou de publicar, chamado Experimentando Mais de Deus. Sobre esse conhecimento relacional que eu e você, ao longo dos anos, também muitas vezes perdemos. Deixamos de ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É um conhecimento muito mais parecido com o do artista que contempla um lindo pôr do sol nas montanhas de Minas Gerais, do que com o do cientista num laboratório, no ar-condicionado, frio e gelado, vendo algumas moléculas. O povo de Deus deixou de conhecer o seu Deus. Mas não apenas isso, queridos. Oséias nos mostra que o adultério do povo de Israel se deu não apenas pelo povo de Israel deixar de conhecer íntima e relacionalmente o seu Deus, mas se deu também à medida que o povo de Deus passou a atribuir aos seus ídolos, passou a atribuir às coisas criadas a origem das bênçãos que Deus derramava sobre a vida do povo.
Capítulo 2, versículo 5, o Senhor diz: a mãe deles foi infiel, engravidou deles, está coberta de vergonha, pois ela disse. Olha o pensamento de Gomer, olha o pensamento de Israel, olha o meu e o seu pensamento aqui. Irei atrás dos meus amantes. Por quê? Porque são eles que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Olha o versículo 8 do capítulo 2. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata que depois usaram para Baal. Deus está dizendo: Gomer, Israel, eu e você, nós atribuímos a coisas criadas aquilo que Deus tem nos dado. Nós atribuímos aos nossos ídolos aquilo que o Senhor tem nos entregue. Nós atribuímos a coisas criadas aquilo que o Criador bendito tem derramado sobre a minha e a sua vida. Eu e você compramos a ilusão de que a minha e a sua segurança financeira virá no dia que eu e você passarmos no concurso. Aí sim nós teremos segurança. Eu e você compramos a ideia de que a minha e a sua alegria, de que a completude emocional do nosso ser virá no dia que Deus nos der um cônjuge. Aí sim a nossa vida será completa, será plena. Deus está dizendo: ela não reconheceu que fui eu. Que fui eu. Gomer, Israel, eu e você, persistimos em atribuir a coisas criadas, a coisas desta terra, a coisas desta vida, aquilo que só Deus, o nosso Criador, é capaz de nos dar de forma plena e completa. Também através das coisas desta vida, mas elas não são o fim, elas são o meio usado pelo nosso bom Deus, pelo nosso Deus que é fiel. E como é que esse Deus fiel, cheio de hesed, cheio do seu amor leal, reage à infidelidade do seu povo? Deus poderia fazer 3 coisas. Primeiro, Deus poderia aniquilar o povo. Gomer poderia ser apedrejada até a morte, adúltera, merecedora da morte. Segundo, Deus poderia se divorciar do seu povo. De fato, se você olhar o versículo 2 do capítulo 2, você perceberá que essa hipótese é cogitada. Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Ou Deus poderia amar fielmente o seu povo adúltero, disciplinando-o e renovando a sua aliança. E é isso que ele faz. Nós vemos isso ilustrado no capítulo 3, com o que Deus manda Oséias fazer com Gomer. No capítulo 3, Deus diz para Oséias: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar deles se voltarem para outros deuses, de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Aliás, você vê que desde esta época, não é? O Senhor já estava repreendendo essa história de uva passas, não é? Fica a dica. Por isso, diz Oséias, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você.
e eu viverei com você. O adultério que foi cogitado não foi realizado. Deus manda o divórcio que foi cogitado não foi realizado. Deus manda que Oséias vá e novamente ame a sua esposa adúltera. A compre de volta. Nesse ponto o texto nos leva a entender que Gomer havia se tornado uma escrava. Gomer havia descido no mais baixo ponto que ela poderia descer. Ela agora já não tinha mais com o que viver. Ela estava destruída. É isso que os nossos ídolos fazem comigo e com você. Eles nos prometem muita coisa, mas eles são incapazes de entregar. E quando nós confiamos nos nossos ídolos, queridos, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, eles irão nos decepcionar, eles irão nos frustrar. Mais cedo ou mais tarde, eu e você estaremos na vala. Como Gomer está, como esteve o filho pródigo. Aliás, eu queria te encorajar a depois ler Oséias e perceber como Jesus Cristo muito provavelmente tinha Oséias como pano de fundo quando contou a parábola do filho pródigo. Ele diz: vá, ame-a, compre-a. Essa é a ilustração. Mas o texto nos mostra Deus fazendo isso. Deus decidindo amar fielmente o seu povo adúltero, o disciplinando e renovando a sua aliança. A disciplina está nos versos 9 a 13. Por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora vou expor a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria. Suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que segundo ela foi pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Deus então vai a Israel e ele diz: então as suas vinhas, a sua lã, o seu linho são os seus amantes que estão te dando? São os seus ídolos que estão providenciando para você? Eu vou tirar tudo. Eu vou tirar os seus ídolos, para que você possa perceber quem é que tem fielmente te sustentado. Para que você possa reconhecer quem é que tem fielmente suprido cada uma das suas necessidades, enquanto você está no chiqueiro, buscando e achando que são os porcos que te sustentam. Deus disciplina Israel. Deus tira as coisas que Israel tem confiado. Mas não apenas isso. Deus fiel e graciosamente renova a sua aliança com o seu povo. Isso está presente no capítulo 2, versos 14 a 23. Eu quero apenas ler alguns desses versos com vocês. Versos 14, 15, 19 e 20. Olha só como Deus renova a sua aliança com o seu povo. Versos 14 e 15 ele diz: portanto, agora eu vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali no deserto devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Queridos, o vale de Acor é o local onde Acã, lembra de Acã, que roubou algumas peças de ouro, a capa e escondeu? É o lugar onde Acã foi apedrejado.
Deus está dizendo: eu vou transformar o vale de Acor em uma porta de esperança. Eu vou transformar a sua maldição em bênção, por causa do meu amor leal. Eu vou falar com você com carinho. Eu vou te atrair e eu vou te trazer esperança. E ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Como será isso? Com que bases Deus fará essa renovação da sua aliança? Versos 19 e 20. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade. Aí está a nossa palavrinha, Hesed. Hesed. Eu me casarei com você com amor leal. Cumprirei a minha aliança apesar da sua infidelidade. Serei leal e fiel àquilo que eu prometi. Não porque você permaneceu fiel, mas porque eu sou fiel. E então, você, de novo aquela palavrinha, conhecerá o Senhor. Você voltará a ter um relacionamento íntimo, pessoal, com o seu Deus. Com aquele que te tirou do Egito, com aquele que te chamou de filha, com aquele que te tirou da casa da escravidão. Você me conhecerá, não de ouvir falar. Você me conhecerá de maneira íntima, pessoal, porque eu vou te atrair e eu vou falar com carinho com você. Eu vou te dar esperança. Eu vou casar com você com fidelidade, amor e compaixão. Último verso do capítulo 2. Deus diz assim: eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado não meu povo: você é meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Queridos, a beleza desse versículo é que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, vão dizer que esse versículo se refere não apenas a Israel, mas se refere a mim e a você. Texto que o reverendo Augustus expôs ontem pela manhã em Romanos capítulo 9, no verso 24. Paulo diz que Deus estava falando sobre mim, sobre você, sobre nós gentios, dizendo que nós que não éramos povo, agora somos povo. E podemos olhar para o nosso Deus e dizer: tu és o meu Deus. O apóstolo Pedro faz o mesmo lá em 1 Pedro 2,10. Que beleza! Quanto amor, quanta fidelidade do nosso Deus. Mas e daí? O que isso significa? O que a fidelidade de Deus precisa mudar na minha e na sua vida? O que a realidade do que Deus fez, de quem nós somos e de quem Ele é, precisa mudar no meu e no seu viver diário? Queridos, primeiro de tudo, eu e você, nós precisamos ter de maneira muito clara que as bênçãos de Deus em nossas vidas não são consequências da nossa fidelidade para com Deus, mas da fidelidade dEle para com o seu povo. Eu e você precisamos lutar contra esse senso de justiça própria que é natural no coração humano e que é inflamado por uma teologia equivocada,
uma teologia da prosperidade que diz que se você for fiel, Deus irá te abençoar. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque as bênçãos de Deus ninguém pode comprar. Porque Deus é fiel não a um povo que é fiel. Deus é fiel a Ele mesmo. E a fidelidade dEle não se baseia no meu e no seu desempenho. Se baseia no desempenho do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Então não caia nessa cilada de achar que a bondade de Deus sobre a sua vida é fruto da sua fidelidade para com Ele. Segundo, eu e você precisamos ser lembrados de que a perseverança daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, ela é certa. E ela é certa porque ela não depende da minha e da sua capacidade de nos mantermos fiéis, mas da fidelidade perfeita do nosso Deus. Eu não sei você, mas para mim isso é absolutamente libertador. Libertador. Porque eu sei que se dependesse da minha fidelidade, eu estaria completamente perdido. Perdido. Mas graças a Deus não depende da minha fidelidade, mas depende da fidelidade do meu Deus, que me cobre com o seu amor leal, com a sua fidelidade perfeita. Terceiro, a fidelidade de Deus, queridos, ela não faz com que a sua esposa seja desleixada e impura, mas com que ela deseje viver em santidade e amor com seu marido. A fidelidade de Deus não gera naqueles que de fato são esposa de Deus um desleixo, um desejo de viver de qualquer jeito, um desejo de fazer a vida nesse mundo ser suja. Não é isso. A fidelidade de Deus na vida daqueles que de fato são esposa de Deus causa um desejo cada vez maior de viver em santidade e amor com esse marido tão fiel que é o nosso Deus. Se você tem vivido de maneira oposta, se você tem usado a fidelidade de Deus como desculpa para uma vida de pecado, para uma vida desleixada, você precisa pensar se de fato algum dia você já foi objeto da fidelidade de Deus. De forma paradoxal, mas extremamente verdadeira, o fato é também que cada um de nós é uma Gomer. Nós não podemos olhar para o texto bíblico e não ver a nós mesmos refletidos na face de Gomer. Uma mulher adúltera, uma mulher iludida com seus amantes, uma mulher que acha que são os seus amantes que lhe dão sentido. Queridos, eu e você, nós nos prostituímos quando buscamos no mundo o que só Deus pode nos dar. E perceba, eu não estou falando aqui necessariamente de coisas erradas, necessariamente de coisas intrinsecamente más, mas eu e você, nós temos a capacidade de pegar coisas boas, atribuir a elas o nosso valor, a nossa identidade, fazer delas os nossos deuses, e aí essas coisas boas se tornam terríveis. Facilmente, queridos, eu e você nós atribuímos aos nossos esforços, à nossa carreira, à nossa beleza, à nossa inteligência, aquilo que nosso Deus tem nos dado. E quando isso acontece,
Quando eu e você achamos que somos nós realizando, que depende de nós, que é a nossa capacidade, eu e você adulteramos contra Deus. Eu e você nos tornamos ansiosos, achando que se nós não fizermos, nós não teremos sustento. Eu e você nós perdemos a nossa modéstia, nos tornamos imorais. Você, moça, talvez comece a ser tentada a pensar que se você não usar um decote maior, uma calça um pouco mais justa, você não vai conseguir um marido. Você, rapaz, começa a ser tentado a pensar que se você não usar palavras que você não deveria usar e ter conversas que você não deveria ter, você não terá uma namorada, você não encontrará prazer. Porque eu e você somos tolamente enganados e levados a pensar que as coisas deste mundo, coisas boas, coisas que Deus nos deu, casamento, carreira, família, serão capazes de nos dar aquilo que só Deus é capaz de nos dar. Eu e você ansiamos por aceitação, eu e você ansiamos por ter uma identidade, eu e você ansiamos por liberdade. E nós não percebemos que é Deus quem nos dá essas coisas. Que eu e você, nós somos aceitos por Deus. Que a nossa identidade não é o que nós fazemos, a nossa identidade é o que Cristo fez por nós. E que liberdade de verdade nós só encontramos na escravidão ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante, queridos, pensar que para ser uma Gomer, você não precisa necessariamente ser imoral. Você pode ser alguém bastante religioso e ainda assim ser uma Gomer. Olha o que diz o verso 16 do capítulo 2. Oséias 2, verso 16. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. É possível estar perdida e ser uma adúltera, obedecendo às regras, obedecendo às leis, achando que é através da obediência às leis, de uma religiosidade, que você vai conseguir conquistar o que você quer. Deus está dizendo, você que é uma adúltera imoral, precisa se arrepender e voltar para o Senhor. E você que talvez nunca saiu do lado do Senhor, mas é tão adúltero quanto, porque confia nas suas obras ao invés de confiar nas obras de Deus. Porque tem um relacionamento com Deus, de Senhor, mas não de marido e mulher. Você também precisa se arrepender e chamar o seu Deus de meu marido. Percebe de novo aqui o paralelo com o filho pródigo? Não é só o filho que sai que está perdido. O filho que ficou está tão perdido quanto. Porque obedece o pai, não pelo quem o pai é, mas querendo as coisas do pai, assim como o filho mais novo que foi embora. Por último, queridos, e mais importante, eu e você precisamos olhar para esse texto e sermos profundamente encorajados com o fato de que Jesus é o nosso Oséias definitivo. Aquilo que Deus pede de Oséias no capítulo 3, quando Deus diz para Oséias, Oséias vá, trate novamente com amor sua mulher, ame-a como o Senhor ama os israelitas. E Oséias vai e compra a sua mulher por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. 700 anos depois,
Deus vira para o seu próprio filho e diz: vai e ama de novo a sua esposa. Vai e ama a sua esposa como eu amo Israel. E Jesus vem, e Jesus compra a sua noiva. Mas Ele não a compra com prata e cevada. Ele a compra com o preço do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário, por adúlteros, prostitutas como eu e você. E aquilo que Oséias diz para Gomer, em Oséias 3:3, Jesus Cristo diz hoje para mim e para você. Ele vira para mim e para você, adúlteros, prostitutas, e Ele diz para mim e para você: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. Eu viverei com você. Queridos, ouça Jesus Cristo dizendo isso para você nessa manhã. Você não será mais prostituta. Eu te comprei. Você agora é minha mulher e não será de mais ninguém. Você viverá comigo e eu viverei com você. Eu não sei o que pode te dar mais ânimo e mais vontade de viver para Deus do que isso, do que o fato de que o próprio Filho de Deus se tornou um homem, habitou entre nós, viveu a vida perfeita de obediência à lei que eu e você somos incapazes de viver, morreu a morte que eu e você merecíamos morrer, porque somos adúlteros, e ressuscitou, vencendo a morte. Ele veio, Ele me amou, Ele te amou, Ele nos comprou pelo preço do seu sangue, e hoje Ele diz para mim e para você: você não é mais prostituta, você é minha esposa amada, você vai viver comigo, e eu vou viver com você. Meus irmãos, minhas irmãs, a fidelidade de Deus não significa que Ele vai te fazer passar no concurso público. A fidelidade de Deus não significa que Deus vai te dar um marido ou uma esposa. Mas muito melhor do que isso, a fidelidade de Deus é a nossa garantia, é a nossa certeza de que Ele nos deu seu próprio Filho. E como Ele havia prometido a Adão, a Noé, a Abraão, a Moisés e a Davi. E o Filho de Deus pagou pela minha e pela sua prostituição, com o sangue dele. Para que hoje, confiados na fidelidade dele, eu e você nos prostremos e com o coração cheio de gratidão o adoremos com os nossos lábios e com as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pelo teu amor leal. Nós te louvamos porque, infiéis que somos, o Senhor permanece fiel. E o Senhor permanece fiel porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa infidelidade. E nós te louvamos, Pai. Pai, que a tua fidelidade possa estar viva em nossos corações. Que a tua fidelidade seja o motor propulsor de uma vida de santidade, vivida com alegria, vivida com paixão pelo Senhor, celebrando quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Pai, não nos permita
sermos iludidos por esse mundo. Derruba todo e qualquer ídolo do nosso coração, Deus. Não nos permita sermos tolamente convencidos de que é nesse mundo, nas coisas deste mundo, por melhores que elas sejam, que encontraremos a nossa alegria, a nossa aceitação, a nossa identidade, a nossa satisfação definitiva, Deus. Porque tudo isso encontramos plenamente em Ti, o nosso marido, enquanto aguardamos o dia em que o nosso noivo voltará. E então, casaremos definitivamente com Ele, nas bodas do Cordeiro, por causa da Sua compaixão, do Teu amor leal, da Tua fidelidade. Vem, Senhor Jesus, a Tua noiva te espera. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.